bem? Eu sou a Nájila e a nossa equipe ela ficou com o tema Problemáticas que levaram à inserção do psicólogo na saúde pública, certo? A nossa equipe é composta por Adriano Araújo, Ive Gomes, Maiara Nogueira, Jéssica Magalhães, Gabriel Linhares e eu. Então, nossos estudos, a gente pôde perceber que o psicólogo ele veio a ser inserido no meio social juntamente com a psicologia social. Se a gente lembrar dos nossos estudos que a gente teve na disciplina de psicologia social e comunitária, a gente vê essa grande relevância que trouxe o psicólogo à saúde pública. Dois fatores contribuíram para que isso pudesse ocorrer, que foi a grande crise que o país enfrentava naquela época, onde a maioria das pessoas, as mais privilegiadas, procuravam os atendimentos psicológicos. Era onde a psicologia naquela época era vista como forma mais elitizada. Quem poderia ter mais acesso eram aquelas pessoas mais elitizadas, né? Então o psicólogo era aquela imagem de dentro da clínica e essas coisas. E também, outro motivo que teve foi por ela não apresentar um significado social, foi o que fez também que viesse a ser pensado ainda mais a psicologia mais perto das pessoas. Então, isso contribuiu para que viesse também, naquela época, nos anos 70, anos 80, foi pensado a questão de concursos públicos na área de saúde. Então, houve muitos concursos na área da saúde que também abriu para a psicologia. Então, a psicologia começou a ser pensada com as equipes multiprofissionais, né? E a questão da reforma sanitária e reforma psiquiátrica, onde se buscava muito a questão da saúde dos pacientes, trouxe essa figura do psicólogo para dentro dos hospitais, tá certo? Os nossos colegas vão dar continuidade aos assuntos à frente. Obrigada. Olá, amigos! Eu vou falar para vocês um pouco do início da saúde pública aqui no Brasil. Também eu vou falar para vocês sobre o papel do psicólogo na saúde pública, né? A saúde pública no Brasil, antes era uma saúde filantrópica. O que é uma saúde filantrópica, né? Era uma saúde que era de uma questão gratuita dada pela igreja. A igreja, com alguns médicos voluntários, né, faziam esse papel de hospital, né, fazia esse papel de estar ajudando a população. Enquanto o Estado ele ajudava mais nessas questões de epidemia, com questões de vacinação. E os religiosos, as igrejas, que tinham esse forte papel de estar ajudando essas pessoas mais necessitadas para atendimento médico. E a gente pensando na importância do psicólogo, né, antes não se tinha atendimentos psicológicos. As questões eram vistas mais como doenças físicas, mas não tinha aquele olhar para as doenças psicológicas, né? Que isso sempre existiu e sempre vai existir. Então, com o surgimento do SUS, né, que foi na Constituição de 1988, o SUS ele vem com essa mudança de uma saúde para todos, né? Mudando todas essas questões que eram antigamente, porque diante dessas questões que eram antigamente, foram surgindo vários movimentos, né? E esses movimentos surgiram um movimento sanitarista, né, para lutar por esta saúde para todos. E foi através de algumas conferências que nasceu o SUS e assim a Constituição em 1988, que vem com o surgimento desse grande sistema de saúde que é de grande importância para nós brasileiros até hoje. E é um grande exemplo no mundo todo. Às vezes é um pouco criticado diante da administração desse sistema, mas o sistema em si, a história do SUS, ela é muito bonita, mas
muito mal administrada por vezes. Então, falando desse surgimento do SUS no Brasil, dessa saúde para todos, nasce-se o psicólogo dentro da saúde pública, né? E isso a gente pôde perceber em psicologia social, que antes o psicólogo ele era mais para trabalhos para uma equipe elitizada, para as pessoas que tinham mais condições financeiras. A partir daí, o SUS, com a inserção do psicólogo dentro das políticas públicas, fez perceber a grande importância que é o psicólogo em todas as áreas da saúde. E nisso, a gente, enquanto psicólogo, vem crescendo e ganhando o nosso destaque. Hoje, vivemos um momento de pandemia e podemos perceber a grande importância falar sobre saúde mental. As questões do corpo também contam muito, mas a saúde mental ela é importantíssima para poder manter a saúde do corpo. Então, a gente pôde perceber essa evolução nessas questões que começaram a partir da filantropia, uma saúde que era ajudada pela Igreja Católica, e a partir daí veio vários outros movimentos para poder surgir o SUS, que veio com essa forma de abraçar a saúde como um todo. E assim o psicólogo ganha seu espaço de uma maneira mais ampla e a gente começa a perceber que psicologia está em todo lugar, que psicologia serve para todas as áreas da saúde e é importante para todos. Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês nessas questões e vamos passar para a próxima apresentação. Boa noite a todos, me chamo Ivone Gomes e eu vou falar um pouco sobre a atuação do psicólogo na atenção primária à saúde. Pois é, na sua essência, a atenção primária cuida das pessoas em vez de apenas tratar doenças ou condições específicas. Esse setor, que oferta atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade, pode atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de um indivíduo ao longo de sua vida. Bem, a atuação do psicólogo na atenção primária pode ser desenvolvida em conjunto com a equipe multidisciplinar de várias maneiras, como conhecer o contexto onde as pessoas vivem, bem como as situações socioeconômicas, para planejar um plano de ação, elaboração de projetos que possam acolher essas pessoas de forma humanizada. E existem muitos desafios enfrentados pela classe. Os desafios o cotidiano do trabalho, envolvendo formações profissionais, alta rotatividade dos psicólogos, problemas de estrutura física, escassez de recursos materiais, pessoais e o baixo investimento do setor público. Olá, sou Gabriel e estou aqui para continuar falando da importância da atuação do psicólogo nas políticas públicas. Para adentrarmos nesse assunto, vamos falar um pouco de políticas públicas que têm como foco enxergar a visão sobre o sujeito. As preocupações nesse campo foram ampliadas, foram observadas. A psicoterapia individual será o suficiente para atender às demandas do sujeito. Vamos falar um pouco da atuação do psicólogo dentro das políticas públicas do SUS. Porém, precisamos entender que a dinâmica do SUS que divide todos os seus trabalhos em níveis de atenção, que são os níveis primário, secundário e terciário. Vou aqui dar destaque à atenção secundária. Na atenção secundária, cuida dos atendimentos emergenciais, situações de internações, alcoolismos e drogas, situações crônicas, entre outros casos emergenciais. Ela se dá no CAPS, com a equipe de apoio e saúde mental, entre outros. Nessa atenção, nós psicólogos iremos atuar na promoção à saúde dos usuários, na prevenção e diagnósticos e orientação à família e também na parte da coordenação
das práticas e também uma comunicação com outros especialistas, caso seja necessário. A atenção secundária está voltada para a atenção e prevenção a situações de risco, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por meio do fortalecimento do vínculo com familiares e por meio do desenvolvimento de potencialidade e aquisições pessoais e coletivas. É só isso. Olá, gente. Estamos aqui para conversar sobre a atuação do psicólogo na atenção terciária, que corresponde não só a hospitais, como também a clínicas especializadas e a própria questão da pesquisa em saúde em si. Certo? É importante frisar que o psicólogo tem um papel muito importante dentro do hospital, principalmente no sentido de que a pessoa, o profissional que repassa o diagnóstico final daquele paciente nem sempre está preparado para dar uma notícia de uma forma empática. Apesar de essa questão da empatia ser tão preconizada em todas as equipes multiprofissionais e que os cursos de graduações hoje em dia já se voltam para essa questão na qualidade, na maneira em que se prepara, em que nós nos preparamos para dar uma notícia, principalmente uma notícia de doenças que muitas vezes são terminais, são doenças que requerem cuidados paliativos, doenças como câncer, doenças como várias doenças graves que mexem completamente com a vida daquele paciente que está hospitalizado. O psicólogo atua, então, inicialmente nesse momento em que ele recebe esse diagnóstico. Ali vai se ressignificar o que será aquele paciente após aquele diagnóstico, como ele poderá criar repertórios em que ele se reinvente, né? Dentro ainda das atividades que possam ser feitas dentro da atenção terciária, também existe o cuidado com o cuidador, no aspecto de que aquela pessoa que está acompanhando o paciente hospitalizado também precisa de apoio para que ele ajude esse paciente nessa ressignificação da sua vida junto a esse diagnóstico. Quanto à pesquisa do psicólogo dentro da atenção terciária, pode ser também pesquisas que se baseiem em epidemiologia, de como as doenças reincidem, né, de como fatores psíquicos, né, psicológicos são envolvidos dentro da psicologia. Muito importante o papel do psicólogo. Boa noite, gente. E aí, dando continuidade, e para finalizar a apresentação, nós trouxemos como último ponto a questão do que mudava com relação à atuação do profissional psicólogo devido à decisão do Supremo Tribunal sobre a comercialização dos testes psicológicos. E aí, numa linha do tempo, a gente traz o porquê que tudo isso aconteceu, desde quando, se foi algo agora ou não. Isso tudo iniciou-se em 2004, em Uberaba, tá? Quando foi dado início à ação direta de inconstitucionalidade, número 3481, através do Ministério Público Federal e da Procuradoria da República Municipal de Uberaba. Quando eles entram com essa ação, diante da resolução do Conselho Federal de Psicologia 02/2003, artigo 16 especificamente, onde dá o direito apenas aos psicólogos que contêm registro em algum conselho para que possa comprar
os testes e aplicá-los, tá? A gente aprendeu isso, né, na graduação, que os testes psicológicos só são vendidos para aqueles que possuem esses registros, só que para essa ação direta, isso vai contra o que tem na nossa Constituição brasileira, que todo material que produza ciência, que produza conhecimento, tem sim que ser disponibilizado para todos, tá? Então, essa ação vem para vedar essa restrição que é dada apenas para os psicólogos. E aí a gente acaba vendo, nós, enquanto estudantes da psicologia, acaba refletindo sobre o que isso, quais os danos isso pode ser gerado para a sociedade, para as pessoas que tiverem acesso a esses testes, porque a gente sabe do processo que é feito, da ciência que é necessária para a produção desses testes psicológicos. Há toda uma base empírica, né, desses testes, há toda uma análise, e aí agora vem essa decisão. Porém, a gente ressalta que essa ação direta só vai direto ao artigo 16 dessa nossa resolução, tá? Então, outros pontos sim de extrema importância e de papel apenas do psicólogo, que é o diagnóstico psicológico, a avaliação psicológica, a orientação psicopedagógica, a solução de problemas de ajustamento. Isso sim é do papel do psicólogo, e outro ou qualquer outro profissional ou pessoa que fizer isso estará sim fazendo de forma ilegal. Então é isso. A gente espera que vocês possam ter compreendido a nossa apresentação, e agradeço em nome de todos da minha.